Meu povo, essa parte de juros simples aqui, ela é uma consequência da parte de porcentagem. O que que é diferente aqui que a gente tem? A porcentagem, por exemplo, ela serve para situações onde, digamos que você vai fazer uma compra à vista, né? Uma compra ou uma venda à vista. Então, a porcentagem, ela é para uma coisa instantânea, momentânea, né? Então, você vai fazer tudo na hora. Então, né, nessa situação, você vai ter um desconto ou você vai dar um desconto para alguém ali com relação a uma operação financeira, um negócio feito, né? Então, isso a gente aplica os conceitos de porcentagem, porque é algo que vai ser aplicado ali para ser resolvido no momento, tá? Ou se você estiver vendendo algo para alguém, você vai dar um desconto, a pessoa paga, né? Ou se você estiver comprando, você vai receber o desconto e vai pagar ali com aquele desconto dado. Isso é porcentagem. A parte de juros é quando você vai fazer uma coisa a prazo, né? Uma compra ou um empréstimo a prazo ou uma venda a prazo, tá? Então, esse caso que envolve tempo, a gente vai trabalhar com o conceito de juros simples, tá? Então, os juros é porque vai demandar um tempo ali e você vai cobrar uma porcentagem ou vai pagar uma porcentagem em cima, né, do valor ali emprestado ou que você comprou algum produto, né, com base também no tempo, né, o tempo que você vai levar para pagar ou que você vai levar para receber, se você for, de repente, a empresa ou a pessoa que esteja vendendo, tudo bem? Eu quero aqui já então trazer para vocês alguns termos que a gente utiliza nessa parte de juros simples, que é para que a gente consiga ali ter uma linguagem sempre nesse, né, nesse aspecto, tá? Olha só, juros simples, então, a gente vai ter aqui alguns elementos para a gente lembrar sempre, tá? De tudo que a gente estiver falando, algo que tenha sido vendido, né? Ah, eu sou uma empresa, estou vendendo um produto, né? Então, esse produto eu estou chamando de capital. Eu sou um banco, eu estou emprestando um dinheiro para alguém, eu estou emprestando um capital. Eu sou uma pessoa comum, né? A gente chama de pessoa física. Essa pessoa física vai pegar um dinheiro emprestado de um banco, ela pegou um capital, beleza? Então, esse capital é a quantidade que foi emprestada, né? Seja por você para alguém ou o banco para você, tá bom? Assim também como vale para a questão dos produtos, né? Que você comprou a prazo, uma geladeira, uma casa, qualquer coisa a prazo, tá? Então, isso aqui vai entrar o conceito de juros simples ou de juro composto que a gente vai ver depois, tá? Então, tá, meu povo, toda vez que a gente vai falando de capital, então, a gente não vai usar a palavra capital, a gente vai entender que isso é o capital que a gente prestou, que é a quantidade que foi emprestada ali. A gente vai usar a simbologia C, tá? Que é a inicial de capital, tranquilo? Esse capital que você pegou emprestado, ou que você vai emprestar para alguém, ou um produto que você comprou e vai pagar com determinado tempo, alguma taxa dada ali, você vai pagar um valor, né, por esse produto, por você ter comprado a prazo, né? Então você vai ter que devolver todo o valor que você comprou do produto, mais uma taxa, né, de juro com relação ao tempo e o percentual ali correspondente, a gente vai chamar isso de juros, tá? Então os juros é um valor que você vai ter que pagar a mais do que o valor original do produto, certo? Então você vai pagar um valor a mais, esse valor a mais é chamado de juros, tá? Então é o valor pago pelo empréstimo, é uma espécie de recompensa que você vai ter que pagar, beleza? Tá, eu falei para vocês que a gente vai pegar um capital emprestado ou vai emprestar esse capital para alguém. E aí, isso depende do tempo e depende da taxa, tá? Depende do tempo e da taxa que você vai pagar, né? Então, esses juros aqui que você vai pagar para alguém, eles vão estar relacionados com a taxa, primeiramente, e com o tempo, tá? Então, a pessoa vai definir, a taxa de juros aí é de 2%, né? 2%, e aí ele tem que te dizer qual a unidade de tempo que ele vai estar dizendo. Ele vai estar cobrando essa taxa. É por mês? É por ano? É por dia? Né? Então a taxa ela vai ter uma relação sempre com o tempo, beleza? E aí, dependendo do tempo que você emprestar e como que for definida essa taxa, você vai devolver todo o valor para a pessoa que você comprou ali ou que você emprestou. Né? Você vai devolver o valor original mais os juros. Tá? Então, as quatro coisas aqui estão intimamente relacionadas, beleza? Fora disso, meu povo, a gente vai ter um negócio chamado de montante, tá? Eu já vou colocar aqui para vocês esse montante que eu estou chamando de M. O montante, ele vai ser o que você vai receber, o que você vai pagar no final desse empréstimo, tá? O montante é a devolução do capital mais os juros que ocorreu, tá? Então, o montante, aqui que eu estou chamando de M, ele vai ser o capital mais os juros, tá? É tudo que você vai devolver para a pessoa, para o banco, para a empresa, né, ao final do pagamento daquele objeto que você comprou ou que você emprestou, tranquilo? Então, isso a gente chama de montante. Então, olha só, gente, capital, né, só para a gente lembrar, é todo o valor de referência
Os juros é a recompensa que a pessoa vai receber ou que vai pagar pelo aquele capital emprestado, beleza? Isso vai ter uma relação com o tempo e também com a taxa que foi determinada ali pela pessoa que vendeu ou que emprestou, beleza? E aí, quando for devolver tudo, a gente vai devolver o que a gente chama de montante, que foi o capital emprestado mais os juros que ocorreram, tranquilo? Eu vou mostrar aqui para vocês uma fórmula que a gente vai usar para calcular os juros, né, que vai ser o valor que a pessoa vai pagar mais pelo que ela emprestou, pelo que ela comprou. A fórmula é essa daqui, ó, bem simples, eu vou mostrar o porquê para vocês, tá? Ó, esse J aqui é a simbologia de juro, né? Só para botar aqui para vocês, gente, essas iniciais aqui, ó, C, a gente vai usar sempre maiúsculo, tá? Os juros aqui você pode usar minúsculo, maiúsculo, eu geralmente uso maiúsculo, tá? O tempo a gente pode usar o Tzinho ou pode usar um T maiúsculo. E o I a gente vai usar uma taxa minúscula mesmo, tá? Então o I vai ser um I minúsculo, só para a gente ter uma notação melhor. A nossa fórmula, então, que a gente vai ter aí é CIT sobre 100, tá? O C é o capital, o I é a taxa, o T é o tempo. Então, para achar os juros, eu multiplico o capital emprestado, multiplico isso pela taxa vezes o tempo e divido por 100, tá? Já vou mostrar por que essa fórmula aqui. Então, é uma fórmula bem intuitiva, bem fácil da gente lembrar. Juros é CIT sobre 100, tá? CIT sobre 100. O C é capital, o I é a taxa, o T é o tempo. Tranquilo? Eu vou mudar, então, nossa telinha aqui para mostrar para vocês o porquê dessa fórmula, tá? E aí depois a gente avança, volta, se for o caso. Minha gente, ó, essa parte, a gente teria no juro, né? O que a gente teria envolvido? A gente vai ter envolvido sempre valores, né? Que eu falei para vocês que é o valor que a gente vai prestar e também que a gente vai pagar ali por uma espécie de recompensa que a gente chama de juro. A gente vai ter a taxa envolvida e vai ter o tempo envolvido também, tá? Então a gente vai ter essas três coisas: valor, taxa e tempo. Imagina que você está vendo um capital que você vai emprestar, o que foi emprestado, e isso você emprestou todo o capital, 100%. Então a taxa aqui é 100, tá? 100%. E aí o tempo aqui, né, como você emprestou esse capital uma vez só para alguém, a gente vai considerar o tempo como uma unidade, né? Porque você só emprestou uma vez, então o tempo ali seria unidade. Só para a gente poder deduzir a fórmula, tá? E aí, meu povo, eu vou verificar então quanto que ocorria de juro, né? Aqui lembra que são números, valores embaixo de valores. Os juros ele vai ter relação com uma parte desse capital, né? Então, quando você vai pagar de juro, então ficaria capital sobre juro. A taxa que vai ser determinada ali vai ser 100 sobre essa taxa que o banco, a instituição financeira vai fazer, né, ali o acordo. E o tempo aqui ficaria o T, tá? Então a gente está determinando assim. Essa grandeza aqui, meu povo, o que acontece? Quanto maior a taxa, maior o juro, né? Quanto maior o tempo, maior o juro também, tá? Então a gente ia relacionar sempre essas grandezas, ó, aqui com a parte do capital do juro, tá? Então se eu olhasse aqui, ó, quanto maior o capital, maior o juro, então essas duas grandezas eram diretamente proporcionais. E se eu relacionasse os juros com o tempo, quanto maior o tempo, mais você vai pagar juros também, tá? Então é uma dedução que a gente precisa saber. O capital que você emprestou, se você conseguir pagar num tempo menor, o juro vai ser menor. Se você aumentar o tempo, você aumenta o juro. Então, eu percebo que aqui também são grandezas diretamente proporcionais, tá? Porque à medida que eu aumento o tempo, eu aumento o juro, tá? Então, basicamente, seria algo assim. Aí, minha gente, lá que você vira na parte de regra de três simples, né? Aqui eu teria sempre o capital, o juro seria uma incógnita, né? A taxa que estaria evidenciada, você teria 100, teria um valor aqui numérico evidenciado, e esse tempo também seria determinado também. Então, aqui tudo aqui seria número, né? E como a gente teria números aqui, a gente fazia a multiplicação, ó, 100 vezes 1, e faria a taxa vezes o tempo, tá? Isso aqui seria determinado, e com isso a gente ia conseguir saber quem era o juro, tá? A gente saberia quem era o juro. Mas aqui, como a gente não tem o tempo nem a taxa determinada, a gente simplesmente só vai multiplicar, tá? Então, fazendo essa multiplicação, eu teria capital sobre juro, era C sobre J, né? Aqui 100 vezes 1 ficou 100, ó. E I vezes T ficou IT, tranquilo? Aí aqui a gente vai fazer aquela parte da propriedade das proporções, né? Já que os números são diretamente proporcionais, vale o produto dos meios pelos extremos. Então eu faria J vezes 100, daria 100J, tá? 100 vezes J, né? E o C vezes o I vezes o T ficava C I T, tá? Ou CIT, né? Como vocês queiram falar. Aí eu quero achar uma relação para calcular o juro em qualquer situação, né? Com base no tempo, no capital e na taxa ali determinados. Então, eu vou passar esse 100 dividindo toda essa parte aqui, tá? Então, com isso, ó, a gente vai ter essa forma para calcular juros simples em qualquer situação,
Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo, tudo isso dividido por 100. Tranquilo? Então, bem intuitivo, bem fácil da gente saber aí, né, esses cálculos aí de juros por essa forma, tá? Então, qualquer situação, a gente simplesmente só pega aí e aplica nessa forma, tá? Então, vamos lá, minha gente. Entendendo isso, a gente vai então para as aplicações, tá? Já para poder verificar aqui situações sobre juros. Falei para você, meu povo, que a gente vai ver a parte de juros simples e juros compostos. Os bancos, as instituições financeiras, elas trabalham com as duas modalidades. E a gente tem que ficar muito atento quando vai fazer qualquer operação financeira. Geralmente as operações elas são feitas no modo de juros simples, mas às vezes tem pegadinha. O cara fala assim, a taxa de juros é tantos por cento ao mês, mas qual é o regime, tá? Isso que a gente divide em juros simples e juros compostos, que eu vou mostrar para vocês depois, a gente chama de regime de juros, tá? O regime é juros simples ou é juros composto? Sendo juros simples, o cálculo é esse que eu estava mostrando para vocês. Sendo composto, o cálculo é outro, eu vou mostrar depois, tá? Ó, outra coisa. As questões que envolvem juros simples e juros compostos, elas geralmente vão citar no corpo do texto ali qual é o regime de juros cobrado, tá? Se é juros simples ou se é juros composto. Questão, tá? Aí tá assim, ó, uma questão. No balancete de uma empresa, consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano, durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de R$ 192. Aí uma pergunta, né? Qual o valor do capital aplicado? Aí no balancete de uma empresa, consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de R$ 192. E aí, quer saber qual foi o capital aplicado? Meu povo, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa importantíssima, tá? Ó, a gente vai resolver a questão. Vou colocar aqui para a gente poder resolver. Eu vou mostrar para vocês, esquematizar aqui como é que a gente faz para resolver isso, tá? Sempre, 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 meu povo, o primeiro passo aqui a retirar são os dados, tá? Dados. Os dados têm a ver com aqueles termos que eu coloquei para vocês inicialmente, tá? Os dados, ó. O capital, que é C, só vou colocar aqui as iniciais, depois a gente já verifica, tá? Depois a gente vai ter os juros, que é o J. Aí a gente vai ter a taxa, que é o I, beleza? E a gente vai ter o tempo que é o T, tá? Pode ser T minúsculo, T maiúsculo, algo do tipo. Sempre, sempre, sempre as questões, elas vão fornecer para a gente 3 desses dados, tá? Dos 4 aqui disponíveis. E aí, a partir desses 3 dados, a gente vai aplicar na forma que eu já mostrei para vocês, né? Fazendo o cálculo assim, ó. Tá? Então, a gente vai resolver desse jeito, tá? Então, essa forma eu já mostrei para vocês. Eu vou extrair os dados aqui com base no texto. 3 dos dados sempre estarão aqui disponíveis no texto. Aí fala assim, ó, no balancete de uma empresa, consta que certo capital foi aplicado. Gente, certo capital é porque o capital não foi definido ainda, tá? Aí você vem aqui e coloca uma interrogação, assim, ó. Você não sabe o que foi o capital. Consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano. 30% ao ano. Bem aqui a taxa, ó, é o I. 30% ao ano. Gente, ao ano é uma abreviação que fica assim, ó, vocês vão ver nas questões, que é o AA, tá? O A de ao e o outro A que é de ano, beleza? Durante 8 meses, 8 meses é o tempo, ó, durante 8 meses. Aí, que mais? Durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de R$ 192. Ó, juros simples no valor de R$ 192. Gente, aqui como eu vou colocar o cálculo, os centavos estão zerados, eu poderia desconsiderar nesse momento a questão dos centavos, eu colocava só 192, não teria problema, tá? Aí, minha gente, ó, retirei os dados, eu vou aplicar esse dado na fórmula, só que antes de fazer isso, eu preciso fazer uma verificação. A verificação é importante, observa isso. A taxa e o tempo, para que eu faça o cálculo aqui desse certinho, eles têm que estar na mesma unidade, tá? Precisa estar na mesma unidade. Ou seja, todo mundo em dias, né? Pode ser o tempo em dias, né? A taxa também, ou em meses ou em anos, tá? Então a gente pode fazer assim. Olha só aqui, ó. O tempo está em meses e a taxa está em anos, tudo bem? Então eu preciso transformar ou 8 meses e fazer isso aqui
com relação a um ano, ou eu transformo um ano em meses, e aí eu vejo a relação de quanto essa taxa ficaria por mês, tudo bem? O que eu falo para vocês? Os bancos, geralmente, eles vão usar essa taxa aqui, ó, ao mês. Por que eles usam ao mês? Quando é uma taxa muito elevada, por exemplo, sei lá, uma taxa de 60% ao ano, né? Então, você teria uma taxa de juros de 60% ao ano. Aí o banco não quer colocar os 60% para a pessoa, para o cliente, por quê? Porque vai assustar o cliente, né? Então, qual é a intenção? É fatiar aquela taxa de 60% durante um ano, ele fatia por mês. Então, ele vai te dizer assim, ó, a taxa não é de 60% ao ano, né, de forma direta. Ele dividia 60 por 12, né, e daria 5% ao mês, percebe? Então, divide sempre a taxa por 12, né, que é a quantidade de meses que tem um ano. Aí você vai ter a taxa não mais em anos, você vai ter essa taxa em meses. Perceberam? Então, é um recurso que a gente pode fazer, tá? Quando a taxa está em anos, você passa para meses. Os bancos fazem isso porque eles não querem assustar o cliente com um número alto, por exemplo. E se você pegar sei lá, 100 mil reais, né, a uma taxa de 50% ao ano, quando tiver com um ano, você vai ter que devolver os 100 mil que você pegou e mais a metade de 100 mil, que é 50 mil. Então, você tem que devolver um montante de 150 mil reais, porque essa taxa de juros ali que foi determinada por aquele banco foi de 50% ao ano. Então, aqui, minha gente, ó, o que a gente vai fazer, então? Transformar essa taxa que está em ano para mês, porque o tempo está em meses. Transformando essa taxa para mês, gente, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou dividir, né, isso aqui para 12, né, porque eu sei que um ano tem 12 meses, tá? E aí a resposta que eu achar aqui embaixo vai ser a taxa por mês, tá? Taxa por mês, tranquilo? Então, a gente vai fazer assim, ó. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Eu teria mais ou menos assim, ó, como é que seria o cálculo aqui, né? Você teria a taxa, né, dividido por mês aqui, né? Que no caso seria 12 meses no ano. Então tá, minha gente, dividindo aqui, ó, 30 por 12, né? Eu vou achar 2, né? Aí 2 vezes 12, 24. Ó, 24, vou subtrair 30 menos 24 dá 6, né? Aí eu coloco um zero e coloco uma vírgula aqui, ó. Aí 60 dividido por 12, 5. Beleza? Então, aqui eu vou achar que a taxa, essa taxa também, ela pode ser vista como 2,5% ao mês, tá? Essa mesma taxa aqui, ó, ela pode ser vista como 2,5% ao mês. Ao mês, minha gente, a gente coloca AN, tá? Então, 2,5% ao mês. Eu vou fazer a troca. Na minha fórmula, eu não vou usar isso aqui, porque isso aqui está em ano, e o tempo está em meses, tá? Então, eu vou usar essa aqui, ó, que é uma equivalência, né? Vou colocar para mês, então, 2,5% ao mês e o tempo é de 8 meses. Aí fica fácil para fazer o cálculo. Colocando esses dados aqui na fórmula, meu povo, o que a gente vai ter aqui, então? E aí, nosso objetivo aqui, então, é ver o capital, né? O capital que foi aplicado durante 8 meses a uma taxa de 2,5% ao mês, né? Que gerou aqui, que gerou um juro de R$ 192. Tá? Então, ó, eu vou substituir, ó, o juro aqui é nesse lugar, né? Vou botar até aqui embaixo, tá? Então, 192 igual. Aí, minha gente, o C aqui, a questão não forneceu, né? O C, ó, não foi fornecido. A taxa eu tenho, a taxa é 2,5, né? E o tempo é 8, tá? Então, aqui eu vou fazer a multiplicação de 2,5 vezes 8. Como eu vou ficar com a letra aqui, não é legal a gente colocar os números depois da letra, tá? Porque senão fica parecendo que é um código aí de química, de biologia, tá? Então, a gente coloca os números na frente da letra, tá bom? Então, vou multiplicar assim, ó, 2,5 vezes 8, tá? 2,5 vezes 8 vezes o C, que é o capital. Tudo isso dividido por 100, assim, ó. Tudo isso dividido por 100, tranquilo? Então, estou montando aqui com base nos dados que eu tinha, ó, que eu retirei daqui, tranquilo? E aí, lembrando que a taxa eu coloquei 2,5 e não 30, porque o tempo estava em meses, tá? Então, preciso que todo mundo esteja tempo e taxa sempre na mesma unidade de medida, tá? No próximo passo, gente, a meu objetivo é achar o C, ó, então eu vou isolar o C sozinho. Primeiramente, eu passo esse aqui que está dividindo todo mundo, ele vai multiplicar o 192, e aí eu faço esse produto aqui, ó. 2,5 vezes 8 dá 20, 20C. Aí eu vou passar esse 100 aqui, ó, multiplicando 192. O que vai acontecer quando eu multiplicar o 100 por 192, gente? Simplesmente eu vou acrescentar esses zeros aqui depois do 92, né?
Então, vai ficar 19.200, tranquilo? Aí eu vou trazer para cá, para a gente finalizar esse cálculo, aqui do outro lado, tá? Aí, o que vai ficar aqui, ó? Eu vou isolar o C, né? Vai ficar C, vai ser 19.200, e vou passar o 100 dividindo. Desculpa, o 100 não, o 20, tá? O 20 multiplicava o C. Aí posso dividir isso aqui para isso, ó, né? A gente pode... Ah, tá, aqui tinha um zero a mais, né? Errei. Ó, eu vou cancelar só esse último zero aqui, tá? Então vai ficar assim, ó, C vai ser 19,20, né? Ou seja, 1920 dividido por 2. Se vocês dividiram, qual foi o capital aí? R$ 960, tá? Então o capital investido nessa situação foi de R$ 960. Então a gente vai voltar aqui no texto, tá? Depois, se precisar, vocês vão ter a aula gravada, vocês podem assistir de novo aí para ver a resolução do cálculo. Só para a gente poder entender de novo. Estava assim, ó. No balancete de uma empresa, consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de R$ 192. Aí, qual é o valor do capital aplicado? Né? Então, a gente quer saber qual foi o capital que foi aplicado. Nesse caso, aplicando o capital de R$ 960 a uma taxa de 30% ao ano durante 8 meses, né, que foi o tempo aqui que foi empréstimo, que esse dinheiro ficou investido, ele vai render de fato, né, R$ 192, tá? Então, as instituições financeiras, elas trabalham muito com isso, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de aplicação de juros simples, tudo bem? Eu só vou colocar aqui devagarinho para vocês poderem ver de novo, enxergar aqui nossa primeira questão. Eu vou passar aqui devagar para vocês verem aqui os cálculos, tá? Primeiramente, retirei os dados. O capital não existia, o juro foi fornecido, a taxa foi fornecida, só que ela estava ao ano, né? O tempo de aplicação foi 8 meses, então eu precisei transformar essa taxa, que estava de 30% ao ano, em taxa mensal. Então, eu dividi os 30% por 12, deu 2,5. E aí, a partir disso, a gente aplicou aqui na fórmula que está destacada em vermelho, né? 2,5 vezes 8 vezes o capital. Passamos o 100 multiplicando 192, né? Ficou 19.200. Aí a multiplicação de 2,5 vezes 8 deu 20. Depois passamos o 20 dividindo aí o 19.200, a gente achou, na verdade, R$ 960, que foi o valor investido aí por essa empresa, né, para que rendesse essa quantia citada. O capital foi aplicado a juros simples com taxa de 5% ao mês durante 5 meses. Agora, a taxa e o tempo está na unidade que a gente quer, que é tudo ao mês, né? Poderia ser tudo ao ano também. Se no fim desse período o juro produzido foi de R$ 152,25, qual foi o montante ao término da aplicação? Aí, meu povo, aqui a gente vai achar o capital e depois acha o montante, lembrando que o montante é o capital emprestado ou aplicado ali, né? Mais os juros que ocorreram, tá? Aí, minha gente, ó, um capital foi aplicado a juros simples, né? Esse capital nem foi citado. Se o capital não foi citado, vem aqui e coloca a interrogação, tranquilo? A juros simples com taxa de 5% ao mês, ó, a taxa está aqui, ó, 5% ao mês você coloca A.M, tá? Geralmente as questões aparecem assim, ó, A.M. Então, 5% ao mês. O tempo, né? Cadê? 5% ao mês, durante 5 meses. E rendeu juros de quanto? Ó, período, o juro produzido foi de R$ 152,25, tá? Aqui, como a taxa e o tempo estão na mesma unidade, né? Está tudo em meses. Se tivesse tudo em ano também, ou tudo em dias, a gente poderia já aplicar direto na nossa fórmula, tá bom? Ó, CIT sobre 100. Então, faça assim, tá? E aí, você vai substituir. Nessa substituição, o juro já foi fornecido, né? Aqui você pode até trocar a ordem, colocar o juro para depois, deixar essa parte aqui por primeiro, não tem problema não, tá bom? Aí o que você tem aqui, ó, você tem taxa e tem tempo. Quanto que dá se você multiplicar a taxa vezes o tempo? Então ficou assim, ó, 25C, né? Igual a 152,25. Só que essa parte aqui era dividido por 100, né? Era dividido por 100 assim. Considera aqui o lado direito, que eu errei mesmo ali. Troquei os números. Aí eu poderia multiplicar, eu poderia simplificar aqui, né? O que eu fiz aqui foi uma simplificação, todo mundo por 25. Então aqui dava 1 e aqui dava 4. Aí no próximo passo eu passo 4 lá multiplicando, tá? Já deixo só o C desse lado aqui.
Aí, nesse caso aqui, então, C, ó, ele vai ser 152,25 vezes 4. Ó. Então, aqui 609 era o capital, tá? 609, deixa eu voltar aqui e consertar, tá? Aí, minha gente, 609, deixa eu ver se eu consigo consertar aqui. R$ 609, né? Tá feio, mas 609, tá? Seria aqui o valor do capital que foi investido, né? A taxa de 5% ao mês, durante 5 meses, rendeu isso aqui. Aí a questão está pedindo o montante, ó. Quem é o montante? O montante é capital mais juros. Capital mais juros. R$ 761, né? E 25 centavos. Montante é R$ 761,25.